Bem-vindo, bem-vinda à aula sobre contingência e contiguidade e os tipos de contingência básicos. Só um negócio assim, até então, se eu tiver falado alguma besteira, algum termo errado, por favor, vocês me avisam. Quem avisa o amigo bota aí no comentário. Um que eu fiquei na dúvida aí é condicional ou condicionado, mas também se tu entender o conceito, beleza, assim, não é por uma letra ou outra aí, também acho que o cara vai ficar se apegando muito, né? E curte, comenta, compartilha, se inscreve, pega seu lanche e vamos lá. Bom, contiguidade, o que que é isso? Ó, simples. É a proximidade temporal entre eventos. Então, quanto maior a proximidade, maior a contiguidade. Eventos muito distantes têm uma baixíssima contiguidade. Contingência, ela é a relação de dependência entre os eventos, onde um evento ocorre em função do outro. Então, quais são as possibilidades de que ocorram eventos sem contingência e sem contiguidade? Ou seja, por exemplo, pensando em termos de comportamento operante, uma resposta que não é responsável por produzir um estímulo que a segue, e além do mais, esse estímulo ainda ocorre muito tempo depois da resposta ocorrer. Então, não tem nem contingência nem contiguidade. Provavelmente isso não vai ser estabelecido como uma aprendizagem para o organismo. Agora a gente pode ter um exemplo de contingência sem contiguidade, com contingência sem contiguidade. A resposta ela produz aquele estímulo consequente, só que ele ocorre com atraso. Por exemplo, fazer mestrado para obter um título. Você está ali, o título ele é produto de todos os seus comportamentos ali, só que ele só vem depois de 2 anos. Então não é contíguo aos comportamentos que você está tendo. Pode ocorrer contiguidade sem contingência, então, tipo, sei lá, um comportamento de jogar essa caneta na mesa e respirar depois. Não foi jogar a caneta na mesa que produziu o respirar, mas ele ocorreu muito próximo de jogar a caneta na mesa. Então a gente fala que ele é contíguo, mas não é contingente. E o cenário ideal para o reforçamento, para qualquer processo de ensino, é quando ocorre contiguidade e contingência, tanto no condicionamento respondente quanto no operante, porque quanto mais próximo o estímulo consequente for da resposta, mais forte vai ser esse processo de aprendizagem. Ou então, pensando em termos de comportamento respondente, quanto mais perto for a apresentação do estímulo é, neutro, sei lá, ou estímulo, o evento neutro, com o incondicional, o incondicionado, mais forte vai ser o pareamento, ok? Então agora a gente vai para as 4 contingências básicas. Nós temos contingências que dizem respeito a um aumento, elas produzem um aumento na probabilidade do responder, outras produzem uma diminuição. As que produzem aumento a gente vai chamar de reforço, né? E as que produzem diminuição a gente vai chamar de punição. Agora, algo bem confuso é esse positivo e negativo. Ele não diz respeito à qualidade do reforço ou da punição, mas ele diz simplesmente que os positivos são adicionados no ambiente e os negativos são removidos ou atenuados, certo? Então, o reforço positivo é algo que é adicionado no ambiente e aumenta a probabilidade de ocorrência da classe de resposta. Um reforço negativo é algo que é removido ou diminuído do ambiente e aí aumenta a probabilidade de resposta. Punição positiva é algo que é adicionado e diminui a probabilidade de resposta. E a negativa, a punição negativa, é algo que o organismo faz que remove algum reforçador, alguma coisa ali do ambiente, que diminui a probabilidade também dele se comportar daquela forma no futuro. Então, quando a gente olha aqui para o conceito de estímulo reforçador, isso é um conceito também que pode ter várias pegadinhas, assim, porque ele tem algumas propriedades que são importantes. Precisa ser uma classe de estímulos contingentes à classe de respostas, ou seja, ele precisa ter uma relação de dependência com essas respostas, e ele tem que aumentar a probabilidade futura de ocorrência dessa classe de respostas. Existem algumas outras propriedades, por exemplo, a taxa, que é a frequência dividida pelo tempo. Então, a taxa do reforço é a variável mais importante no reforçamento. A magnitude é como se fosse a quantidade de reforço, vamos dizer assim. Então, receber uma bolotinha de ração ou 10 bolotinhas de ração por resposta. Isso é a magnitude. A taxa é toda vez que eu respondo, eu vou receber ou vou receber só de tanto em tanto tempo. E o tipo de reforçador é, por exemplo, vai ser uma bolotinha de comida, vai ser uma gota d'água, vai ser alguma outra coisa, né? Existem muitos tipos. É muito importante saber que o reforçador, ele é
relativo. Então não tem como você a priori dizer que um estímulo é reforçador só pelo tipo dele, só por qualquer característica intrínseca dele. Você precisa sempre olhar para as relações, porque o reforço ali, essa relação, esse processo, ele ele precisa envolver mais de um componente, né? Então ele não tem só a resposta ou só o estímulo consequente. Ele é uma relação entre os dois. Então, se não ocorre aumento na probabilidade, ou se não foi contingente, você não pode chamar de reforço. E dependendo do contexto, algumas coisas que são reforço podem até ser punição. Por exemplo, sei lá, você vai comer uma comida muito gostosa, e aí você diz, ah, uma comida muito gostosa é um reforço, é um estímulo reforçador. Mas se você tiver empanturrado de comer um rodízio e alguém vem com uma comida muito gostosa e tenta te fazer comer, isso não vai ser um reforçador. Então não tem como você dizer que a priori a comida gostosa é um reforçador. Ela é um reforçador dependendo de variáveis contextuais, ok? Então agora vamos dar uma olhada aqui, de novo pensando no rato. A gente estabelece que toda vez que tem uma luz verde acesa na gaiola, quando o rato pressiona a barra, então aqui SD, luz verde, sinaliza oportunidade de reforçamento. Então pressionar a barra produz pellet de comida, que aqui está denominado SR+, estímulo reforçador positivo. Então o rato ele vai aprender isso, certo? Agora, a luz vermelha, quando está acesa, pressionar a barra não produz comida. Então, a gente vai dizer que essa luz vermelha é um S delta para a resposta de pressão à barra, porque o rato aprende que quando a luz vermelha está acesa, o reforçador não vai estar disponível. Então, ele vai diminuir, ele não vai responder tanto, não vai evocar essa resposta de pressão à barra quando a luz vermelha estiver acesa. Agora, vamos pensar na extinção. Então, a gente viu as quatro contingências ali, a gente viu que o reforço ele vai estabelecer ali uma relação entre estímulo e resposta, entre resposta e estímulo, e a gente pode quebrar essa relação. Então, a extinção ela é a quebra na relação de contingência. Pode ser tanto operante quanto respondente, e no final das contas ela vai resultar na queda da taxa de resposta. Então, aqui dois processos de extinção. A operante seria, nós temos uma resposta que produzia um estímulo reforçador positivo, mas ela agora não produz mais esse estímulo, então a gente vai quebrar essa relação entre a resposta e o estímulo que ela costumava produzir. Isso é um processo de extinção operante. E o respondente seria o estímulo condicional, ele ocorria pareado com o estímulo incondicional. Por isso que ele era capaz de produzir as respostas condicionadas. Mas se a gente agora começa a apresentar eles de forma separada, então a gente agora apresenta o condicional sem o incondicional, a gente vai quebrar a relação estímulo-estímulo e a partir de um certo momento é possível que o condicional não elicie mais certas respostas que antes ele eliciava por estar pareado com o incondicional. Percebeu que eu estou falando incondicionado. Aí você não sabe se eu estou falando ado ou ao, mas enfim. Agora vamos pensar nesse exemplo do elevador, eu acho que ele é bem ilustrativo dos passos que a extinção costuma seguir. A extinção ela vai resultar no final na queda da taxa de resposta, mas antes disso vão acontecer outras coisas que você precisa entender. A primeira coisa é um burst no responder, é um burst de respostas, um jorro, é um aumento no responder temporário ali. Então, tipo, você vai chegar no elevador, você é reforçado por apertar o botão porque o elevador chega, só que você chega e fica apertando o botão, você aperta ali e ele não vem. Então começou um processo de extinção. A resposta não está produzindo o reforçador que ela costumava produzir. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai ficar lá, tipo, apertando. Quer dizer, muitas pessoas fazem isso, eu já vi isso acontecendo e eu já fiz isso, inclusive. Você fica tipo, pô, esse botão tá quebrado, né? Você começa a aumentar a sua taxa de resposta ali temporariamente. Aí, se o elevador continua não vindo, o que acontece? Você vai ficar brabo, né? Esse elevador também é uma porcaria, que esse prédio que ninguém nunca conserta, que não sei o quê, você vai ficar frustrado. E aí você vai começar a variar. Então você vai tentar apertar o outro botão, você vai tentar chamar outro elevador, você vai pedir ajuda para alguém, você vai começar a fazer coisas para tentar produzir ali. Desculpa, não se fala assim, né? Para tentar produzir. Mas você vai fazer coisas e essas coisas até poderiam produzir o reforço. A gente pode pensar em termos evolutivos que esses passos da extinção fazem sentido. Então você tá tentando uma coisa que parou de funcionar, você começa a tentar outras, faz sentido. Então você vai chegar com essas respostas emocionais ao extremo, você pode querer socar o botão, você pode chutar a porta do elevador, etc. E o rato faz isso com a barra. Se você suspende a comida, o rato pode morder a barra, etc. E aí, depois que isso tudo vai passando, aí sim você começa a observar uma queda. Então, tipo, o elevador não veio, você já socou, já fez tudo, já chamou ajuda, não adiantou.
você vai só parar de apertar o botão, desistir, vamos dizer assim. Então, cai a sua taxa de resposta, ok? Então, existe uma diferença importante que é entre uma extinção operante clássica, que é essa que eu falei que o estímulo reforçador que antes era apresentado, agora ele é suspenso, então a resposta para de produzir esse estímulo. E isso é diferente de um outro tipo de quebra da relação de contingência, que é chamado de apresentação independente da resposta. É errado falar reforço independente da resposta, mas se der para entender assim também, ok. Que é o seguinte: o rato antes ele precisava pressionar a barra para receber o alimento. Agora você simplesmente vai dar o alimento, independente do que ele faça, de vez em quando vai cair ali uma bolotinha de alimento. Isso também vai quebrar, também vai diminuir a taxa de resposta ao longo do tempo, porém agora você não está suspendendo o alimento. O animal continua tendo acesso ao alimento, só que agora você quebra o quê? A relação de contingência entre as ações que ele tinha e as ações que ele tem e a apresentação ou produção do estímulo consequente. E isso também é um tipo de extinção que não é bem chamado de extinção, mas também produz um resultado parecido. Então aqui a gente tem um exemplo de gráfico de extinção, então tem um comportamento inicial com certa frequência, a partir dessa linha que começa o processo de extinção, e aí você observa que a frequência sofre aquele burst inicial, então ela aumenta abruptamente, mas aí ela começa a cair. Lembra que aqui no meio ocorrem as reações emocionais, variabilidade na topografia, na, na força que o animal pressiona a barra, diversas coisas vão variando até que você vê aqui que ela começa a cair abaixo do nível inicial, enquanto o comportamento era reforçado. E aí ela cai para o nível que a gente chama de nível operante, que é o nível do comportamento antes dele ser reforçado. E aí você vê aqui um pequeno aumento temporário que é chamado de recuperação espontânea. Não é bem espontânea, mas é basicamente o animal ali, mesmo sem voltar a ser reforçado, ele vai aumentar a taxa do responder.